Bom, 10h51, vamos voltar ao Rio de Janeiro, porque está chamando a atenção, já de algum tempo para cá, o número de ameaças contra candidatos à eleição municipal lá do Rio de Janeiro. E essas ameaças estariam sendo promovidas pelo crime organizado, né? Por milícias, pelo tráfico de drogas, enfim, essa junção terrível, né? Essa mistura explosiva entre o tráfico de drogas e a milícia no Rio de Janeiro, que, lógico, o crime organizado tem interesse enorme no resultado das eleições municipais. Isso no Rio de Janeiro, infelizmente, já é quase histórico. E olha, tem acontecido em outras regiões. Aqui em São Paulo a gente já ouviu falar um pouco também sobre isso. Já temos, inclusive, candidatos que foram eleitos, candidatos ligados ao crime organizado aqui em São Paulo também. Então, para falar sobre isso, está com a gente o idealizador e também coordenador do Disque Denúncia, o Zeca Borges. Oi, Zeca, bom dia para você, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem? Tudo bom com você? Tudo bom. Bom, mas é isso mesmo, né? Esses números têm crescido demais, né, Zeca, de ameaças contra candidatos, é isso? Tem. Aqui no Rio tem, não sei fora do Rio, mas no Rio de Janeiro é expressivo o número de ameaças e o número de execuções também. Quer dizer, existem pessoas que foram executadas por razões políticas. Como você falou, crime organizado só existe com agente público, senão não é crime organizado. Eles têm que ter também isso. Aqui no Rio, o que ficou muito difícil foi uma aliança que existe entre uma das facções do crime aqui no Rio, do tráfico de drogas, com as milícias também de uma determinada região, duas regiões que se aliaram. Então, você tem um trabalho de aliança desses criminosos e que está assustando muito. E, principalmente, na questão das eleições, eles estão guardando territórios exatamente para os seus candidatos. E, pela primeira vez aqui no Rio, eu vejo, posso estar enganado, mas pela primeira vez nós estamos vendo candidatos ligados intimamente ao tráfico, ou seja, parentes de traficantes ou até traficantes. Miliciano sempre teve vereador até deputado, talvez até mais. Mas, de qualquer maneira, o tráfico já é uma novidade. E eles estão atuando juntos. Essa facção, quer dizer, dividir o território. Drogas é com o tráfico de drogas e extorsão é com a milícia. Quer dizer, digamos, a novidade assustadora, aterradora dessa eleição é isso, essa união entre traficantes e milicianos, é isso? Exato, é o que dá muito mais força a eles. Agora, Zeca, me diga uma coisa, você diz que já há candidatos da milícia, isso já é mais tradicional, por incrível que pareça, mas do tráfico é uma novidade, digamos. Mas eles, óbvio, não se apresentam como tal, né? Na campanha eleitoral, eles devem apresentar um outro perfil. Mas a comunidade sabe de quem se trata, né? Olha, a comunidade sabe perfeitamente bem, sabe melhor do que nós, está sabendo de cada um e está nos informando, inclusive. Aqui no Disque Denúncia, nós fazemos relatórios diários e não são poucas as informações que nós estamos mandando para a polícia e para o Ministério Público e também para o Tribunal Regional. Estamos aguardando mais denúncias, se for o caso. Sim. Quer dizer, há uma fatia significativa da população que está colaborando, né, nessa apuração, porque também, eu não sei se é lenda, Zé, ou se de fato existe, em certa medida. A gente sabe que a proliferação do crime organizado, seja da milícia, seja do tráfico de drogas, enfim, do crime como um todo, nessas áreas mais periféricas, essa interferência, essa ação diária, cotidiana do crime, acontece porque o poder público é ausente. No mais das vezes é isso que acontece. E, eu não sei se é lenda, mas se fala que em alguns casos o crime organizado é visto até como um benfeitor para parte da comunidade. Isso existe mesmo? Existe, em alguns casos, um apoio da comunidade de parte dela ou isso é fantasia? Olha, isso já aconteceu.
Mas com a expansão, tanto do tráfico quanto da milícia, as pessoas estão encontrando traficantes ou milicianos absolutamente desconhecidos daquela comunidade. Ou seja, não há a empatia que havia, como você falou, do traficante com a população. Aqui nós chamamos de cria o traficante que é nascido, vamos dizer, numa comunidade. Já são poucos. A expansão é muito grande. Nós temos, por exemplo, traficantes do Chapadão, um lugar daqui, em que vão à Baixada Fluminense, saem do Rio de Janeiro e vão para a Baixada Fluminense e vão abrir novos negócios. São empreendedores e estão abrindo bocas de fumo, pontos de venda e também a extorsão. Quer dizer, o tráfico está extorquindo, o tráfico vai numa comunidade, tira todos os fios das emissoras e vem a sua própria marca, vamos dizer assim. E aí fica muito difícil. O nosso povo do subúrbio, da periferia, está pagando dobrado. Paga dobrado pela água, paga dobrado pela luz, paga dobrado pelo gás. É simplesmente impressionante o sacrifício que esse pessoal está fazendo. O que há agora é que tem havido uma certa resistência porque não há mais dinheiro. Você não pode extorquir quem não tem dinheiro, você não pode cobrar proteção de quem não tem como pagar. Ou seja, o comércio está abalado, os trabalhadores estão desempregados, então isso provocou uma expansão maior ainda do tráfico, mas não está conseguindo fazer frente. Quer dizer, a crise também atingiu, obviamente, a milícia e o tráfico. Agora, então, Zé... eles estão agora bem ativos. Diga, desculpe. Travou? A gente está conversando com o Zeca Borges, que é idealizador... Não, estou ouvindo. Ah, tá ouvindo? Ah, então tá bom. O Zeca Borges, que é idealizador e também coordenador do Disque Denúncia lá no Rio de Janeiro. Ô Zeca, você tem algum levantamento, algum dado mesmo que aproximado de quantos candidatos estão hoje pleiteando uma vaga na Câmara Municipal, ou não sei, no Poder Executivo aí do Rio de Janeiro, que tem ligação com as milícias ou com o tráfico de drogas? Há um número aproximado? Não, nós não temos quantificação. Nós temos o número de denúncias e enviamos isso para as autoridades. Mas alguns são expressivos, outros não, são meramente aventureiros e que a gente acredita que não vá prosperar. Mas tem alguns que são sérios candidatos a serem eleitos. Sim, e obviamente, nesse caso, eles devem usar na campanha dinheiro sujo, né? Não é possível que eles usem dinheiro todo ele contabilizado como prevê o Tribunal Regional Eleitoral. Quer dizer, isso mostra também uma fragilidade do nosso poder público, das nossas instituições de triar, de verificar, isso não é de hoje também, gastos de campanha, né, Zeca? De certo modo, há quem acredite que essas pessoas acumulando dinheiro vão aplicar em lojinha de doce ou restaurante vegano. Não, eles aplicam em crime. Eles compram mais armas, eles procuram mais território, então, e procuram a expansão sempre cometendo crimes. Eles não estão acostumados a fazer alguma coisa legal, a não ser lavar dinheiro, que o mais próximo que eles chegam da legalidade é lavar dinheiro. Usar uma empresa legal, prontinha, arrumada para lavar dinheiro. Agora, bom, chegamos ao ponto de que quem não está com o candidato do tráfico ou da milícia é ameaçado, né? Tanto eleitor, imagino, como os demais candidatos, os adversários. É isso que está acontecendo, né, Zeca? Os demais candidatos não podem entrar naqueles territórios. Estão proibidos e são sempre avisados que é bom que saiam. Por outro lado, os milicianos e traficantes, eles estão praticamente dominando e eles prometem, eles fazem a sua pressão, dizendo que se o candidato não tiver votos expressivos naquela região,
as taxas vão subir. Quer dizer, vão cobrar mais caro pela taxa de segurança, pela taxa de net. Nós temos muito gatonete aqui. E então, em suma, todos os serviços públicos estão ficando na mão das milícias. Agora, ô Zeca, você falou que a população, boa parte, tem ajudado com denúncias e tal. O que tem acontecido de prático? Essas denúncias vão para onde? Já uma investigação em curso? O que a gente pode esperar? Porque não é possível que a gente saiba disso aqui, que o Rio de Janeiro está loteado entre traficantes e milicianos, tentando interferir na eleição municipal, né? E nada aconteça. O que está na prática? O que está sendo feito, Zeca? Não, aqui no Rio a Polícia Civil, principalmente, está liderando as investigações, ela está atenta, está investigando, está indo em operações próprias, comandadas, e tem feito muito trabalho contra esses milicianos. Muitos milicianos estão sendo presos diariamente à prisão de milicianos. Agora, não foi o que encontraram. Quer dizer, a situação está muito, muito grave e nenhuma polícia do mundo se dá conta imediatamente disso. Mas nós temos visto denúncias nossas realmente resolvidas pela polícia. Agora, Zeca, a gente começou falando sobre as ameaças e os atentados que já aconteceram aí no Rio de Janeiro contra candidatos. Que números que você tem para trazer para a gente ter a dimensão da gravidade da situação? Olha, ameaças efetivas mesmo, cerca de 20 e poucas ameaças, num número de mortes, eu acho que 5 a 6 mortos nesse período. Então, vamos dizer, eles estão ativos, isso é o que nos chega, fora o que existe, que é muito mais, e nós estamos colaborando. Nós garantimos o anonimato de quem liga e enviamos imediatamente para a polícia e para o Ministério Público também, que o Ministério Público faz também uma investigação mais longa e precisa desses dados. Eu estou lembrando aqui, a gente está falando de miliciano e tal, tudo bem, a gente tem que acreditar na autoridade, na seriedade, tem que acreditar que as coisas vão melhorar. Agora, se a gente pegar o caso mais emblemático dessa bandidagem aí no Rio de Janeiro, envolvendo políticos, a gente teve o caso da Marielle e do Anderson, motorista dela, que eu já nem sei quanto tempo faz isso já que aconteceu a morte. 14 de março de 2018. 2018. Façam as contas. 2018. 14 Olha só, é um caso fácil de resolver? Não, longe disso. Me parece que não é fácil mesmo. A polícia chegou até os executores, né? Mas, enfim, um deles foi morto, em condições também que chamou a atenção. Mas, depois desse tempo todo, 14 de março de 2018, estamos no dia 27 de outubro de 2020, a gente não sabe ainda o que motivou esse crime. Então, quer dizer, com essa projeção que teve esse caso, com a dimensão que esse caso conquistou, né, Zeca? No território nacional e fora do país também. Quer dizer, não é muito alentador, não dá para apostar muito que a gente vai ter uma ação efetiva e eficaz, né? A gente fica preocupado porque no caso Marielle, por exemplo, nós no Disque Denúncia recebemos cerca de 250, um pouco mais denúncias sobre o caso. Algumas muito ricas. Quer dizer, posso dizer a você que no dia, se foi dia 14, eu posso dizer a você que no dia 16, nós já tínhamos o nome do Adriano, esse que foi morto na Bahia, como um dos mandantes. Quer dizer, isso já existia, porque as primeiras denúncias são as melhores sempre. Acontece um fato qualquer, logo nós examinamos aqueles 3, 4, 5 primeiros dias, quando as notícias estão ainda quentes. E nós tivemos essas informações. Agora, não tivemos nunca resposta.
enviamos mais outras informações. Não sei, é muito difícil a questão de homicídio, eu não conheço os autos para dizer se é isso ou não. Mas foi um caso muito complexo e que começou com uma investigação duvidosa, um pouco discutível. Então, um bom começo é uma coisa, um mau começo é outra. Principalmente porque há tempo de todo mundo arrumar a sua historinha, arrumar a sua explicação, arrumar as suas defesas. Então, no Rio foi isso que aconteceu. Quantos dias depois do crime? Quantos dias depois do crime, Zé, que apareceu o nome do Adriano? 2, 3 dias depois, não mais do que isso. Apareceu não só o nome dele, vejam bem, não só o nome dele. Sim. O nome de Orlando, de Curicica também, vários nomes, tudo mais ou menos como funcionava o escritório do crime e a milícia de Rio das Pedras, que é o local aqui em que iniciou, foi a primeira milícia e hoje é a mais forte em termos de tudo. E a milícia de Rio das Pedras não é local mais, ela era só local, hoje em dia já não é mais. 2, 3 dias depois, dava para ter feito um trabalho bem mais decente, com certeza. Zeca Borges, coordenador do Disque Denúncia no Rio de Janeiro, muito obrigado pela atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigado a vocês. Até uma próxima. Quando precisarem, estamos aí. Muito obrigado. Abração. Tá aí.